Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. E nesta obra, nós nos encontramos no prólogo que corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, estamos precisamente no capítulo 4, na seção que pode ser intitulada como Instrução sobre os dois caminhos. Certamente aqui nós vemos que se trata do caminho que leva a Deus e do caminho que afasta de Deus, o caminho que leva à sabedoria e o caminho que afasta da sabedoria. Essa seção é no capítulo 4, os versículos do 10º ao 27. Hoje nós iremos meditar Provérbios, capítulo 4, versículo 12, que diz assim para nós: Quando andares, não será apertado teu passo, e se correres, não tropeçarás. Esta palavra, em continuidade com o versículo que meditamos ontem, está dizendo para nós que, se nós nos deixarmos ser instruídos pela sabedoria, a sabedoria enquanto dom, e para além disso, a sabedoria divina que é o próprio Cristo, instrução essa que se faz presente na nossa vida pelo Espírito Santo, como nós meditávamos ontem, se nós formos conduzidos, nos deixarmos ser conduzidos pelas veredas da retidão, nós certamente, ao andarmos, ao caminharmos, não teremos os nossos passos apertados, ou seja, nós teremos os nossos passos dados com firmeza, passos mais amplos, passos extensos. E se nós corrermos, nós não tropeçaremos. Certamente aqui nós precisamos compreender esses 3 traços que são apresentados aqui nesse versículo: o andar, o correr e a ausência do tropeço. Eu tomei nota aqui de algumas explicações a respeito do sentido bíblico dessas atividades, dessas expressões, melhor dizendo. Andar, caminhar, no sentido bíblico, representa exatamente a vida cotidiana sob a orientação de Deus. Então, se você andar, se você caminhar, o teu passo não será apertado. O andar, ele tem um significado tão profundo na Bíblia que representa exatamente esse estar na companhia de Deus. Estar na companhia de Deus significa a não estagnação. Estar longe de Deus, sim, significa estagnação, significa inclusive retrocesso. O andar, o caminhar, tem uma representação tão forte e é um ato tão presente nas Sagradas Escrituras que nós vemos desde lá do início da revelação divina. Quando Deus se apresenta a Abraão, e Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da casa da tua parentela, e vai para a terra que eu te indicar. É um movimento, é uma saída. E o interessante é que esse versículo, que é em Gênesis, capítulo 12, em Gênesis 12, quando Deus dirige a sua palavra a Abraão, 12, 1. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. No original hebraico, lech lechá. Não é só sai da tua terra, mas sai de ti mesmo. E vai para onde eu te indicar. Sair de si mesmo para poder encontrar-se com Deus.
Sair de si mesmo para encontrar a verdadeira vida. Sair de si mesmo, dos seus apegos, das suas, das suas verdades, das suas seguranças, para poder encontrar a vida em Deus. É esse andar contínuo, é esse movimento, o movimento em direção a Deus, mas um movimento que não é feito sem Deus, porque, como eu dizia, o andar, o caminhar representa a vida cotidiana sob a orientação de Deus. Por isso que o verbo andar, o verbo caminhar, o substantivo caminho, o substantivo vereda, senda, são são palavras muito presentes na Sagrada Escritura e de um modo especial, se você já observou aqui no livro dos Provérbios, na literatura sapiencial. A vida é mostrada sempre como um caminho, como um caminhar. Mas o caminhar, o andar aqui tem esse significado forte. A vida na presença de Deus. E para isso é preciso sair de si mesmo, para ir ao encontro de Deus. Talvez na sua vida você precise dar esse passo. Sair de si mesmo, sair dos seus apegos, sair daquilo que dá segurança a você, ao qual você está tão preso, tão apegado, e isso tem impedido você de dar passos firmes, de dar passos de crescimento, passos de avanço. Quantas vezes nós estamos tão apegados a nós mesmos, às nossas ideias? Faça um exame de consciência, meu querido irmão, minha querida irmã. De onde que você precisa sair? Em qual ponto que você se encontra? Você se encontra caminhando ou você se encontra parado em si mesmo? O máximo que você faz é girar em torno de si mesmo, das suas ideias, das suas convicções, e suas ideias e suas convicções talvez não estejam assim de acordo com o plano de Deus para você, com a verdade de Deus para a sua vida. A verdade de Deus que é a única verdade. Faça esse exame de consciência e busque caminhar na presença do Senhor, para que possas caminhar sem que os teus passos sejam apertados, para que possas correr e não tropeces. O correr representa momentos de desafio, pressa ou até entusiasmo. Ainda assim, o fiel não tropeça. Quando nós fazemos o nosso caminho em Deus, quando nós andamos em Deus, quando nós temos a nossa vida sob a orientação de Deus, ainda que a nossa vida seja um constante correr. E quem que nessa vida, na atualidade, não corre, não é verdade? O correr é o desafio de dar conta das tarefas do cotidiano. É o desafio de não perder a paz, de não perder a paciência, de não se deixar ser abalado diante das tarefas e das correrias do dia a dia, as tarefas que muitas vezes se multiplicam. O correr significa dizer que abraça suas responsabilidades, mas sem se deixar ser engolido por elas. Você corre sim, porque você precisa dar conta, mas não correr de forma desnorteada. Correr orientado por Deus. Correr tendo em vista a meta, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 24. Não sabeis que aqueles que correm no estádio correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. E ele diz assim no versículo 25: os atletas se abstêm de tudo, eles para ganharem uma coroa perecível. Nós, porém, para ganharmos uma coroa imperecível. Correr diante dos desafios do dia a dia. Correr diante dos momentos de tensão, da pressa no dia a dia, mas sem se deixar ser abalado pelas coisas do dia a dia, sabendo que elas são meios. São meios para o quê, Fabiano?
meios para que nós possamos viver bem, meios para que nós possamos chegar à meta que é Cristo, mas correr sempre tendo o olhar fixo na meta, que é o Senhor. E quando nós corremos deste modo, nós não corremos de modo a nos desgastarmos. Nós não corremos de modo a cairmos na angústia, na depressão, na solidão. Mas corremos tendo o nosso olhar fixo no Senhor e contando com a presença dele. Como diz o profeta Isaías, aqueles que põem a confiança no Senhor correm sem se fatigar. Corremos sem cairmos na fadiga. E corremos para aquilo que realmente importa. Não corremos nos enchendo de coisas que não importam, de coisas que nos tiram do foco. Não nos atarefamos daquilo que não nos leva a Deus, mas assumimos, contando com a graça divina, assumimos aquilo que vem da parte do Senhor, que nos faz crescer como pessoas, que nos faz crescer na santidade. E a ausência de tropeço simboliza exatamente a proteção divina e a firmeza moral. Simboliza que você não está correndo sozinho. Simboliza que você está na presença de Deus e que Deus não deixa cair aqueles que lhe pertencem. Simboliza que o Senhor se importa com você, que Ele caminha com você. Como diz, e aqui eu quero fechar com o Evangelho de João, um versículo tão conhecido de nós. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Significa dizer que ele é nômade conosco, que ele é peregrino conosco. Então nós corremos sem tropeçar, caminhamos sem tropeçar, andamos sem tropeçar, porque o Verbo divino vai conosco. Ele não é um desconhecido, não é alguém com quem nós não temos relação íntima, mas é alguém que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Nós temos a proteção divina, ou melhor, mais do que isso, nós temos a própria presença divina. Temos a proteção divina porque temos a presença divina. E é Ele quem dá estabilidade à nossa vida, é Ele quem dá estabilidade moral a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.